que é uma construção de personagem? Uma construção de personagem é a construção de uma psique embasada no roteiro, embasada no que o autor te deu no roteiro. O que é uma psique? É como ele é psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente e, por último, um elemento físico. Então, eu quero dar esse workshop para eu suprir um déficit que eu vejo que muitos atores têm aqui, que quando eles pegam um roteiro de uma novela, de uma peça, de um filme, eles não sabem exatamente o que fazer e como fazer para você trazer à tona essa voz que existe em você, que é o personagem, que você pode conhecer ou não. Então, a mesma coisa acontece também com uma cena. Por isso que eu tenho um workshop guia de cena, para ensinar a estudar uma cena. Pare e pensa, você trabalharia primeiro as cenas da peça ou do filme ou o personagem? Você primeiro tem que trabalhar a construção de personagem. Por quê? Porque as falas do filme e as cenas do filme não foram feitas para o Marlon Brando falar ou para o Marlon Brando viver. Foram feitas para o Don Corleone falar, para o Don Corleone viver. Não foram escritas aí para o Al Pacino falar, para o Al Pacino viver. Foram escritas para o Tony Montana falar, para o Tony Montana viver aquilo. Então, se você não encontra o Don Corleone que existe em você, se você não encontra o Tony Montana que existe em você, você não vai conseguir falar aquilo com verdade, você não vai fornecer as fontes para aquilo, você não vai viver aquilo com verdade. Qual é a questão? Você tem que construir uma psicologia. Nós somos seres psicológicos porque nós temos um passado. Se você apaga o teu passado, você apaga a tua psicologia. A questão é, o passado do personagem não é o meu. Então, como que eu vou fazer para seduzir o meu cérebro e os meus sentidos a acreditar que eu vivi aquele passado para hoje eu ser essa pessoa? Isso aí é muito embasado também em duas frases da Stella Adler que eu levo muito comigo. A primeira, você não pode trazer nada para o presente que não tem um passado. E a segunda, o presente só existe porque o passado é verdadeiro. Como que esse passado é verdadeiro? Porque eu seduzi o meu cérebro e os meus sentidos a acreditar que eu vivi isso. E nesse workshop eu vou ensinar como você faz isso, através de um passo a passo. Então primeiro tem um entendimento sobre a construção do personagem e depois o que eu tenho que fazer primeiro, que são as 5 colunas, eu vou explicar isso no workshop, e segundo, e terceiro, e quarto. E aí a base é essa, a fundação é essa, imaginação sensorial e personalização. Imaginação sensorial e personalização. Eu vejo muitos atores que quando eles pegam um personagem, eles vão direto para os elementos físicos, como ele anda, como ele fala, maneirismos, acessórios, figurino. Qual é o problema de fazer isso? Que quando você faz isso, quando você constrói o físico, antes de construir a psicologia, o emocional, o intelectual, o espiritual, você não está construindo um personagem, você está construindo uma caricatura. Já dizia Marlon Brando, personagem não é bengala e bigode, né? Isso é caracterização. Personagem é caráter, não é caracterização, né? Personagem é persona. E é isso que você vai aprender a construir, um personagem verdadeiro, um personagem emocionalmente verdadeiro, psicologicamente verdadeiro, embasado aí numa verdade, num realismo fundamentado no que o autor nos deu no roteiro. Deixa só eu dar uma palhinha sobre isso que eu acabei de falar aqui no vídeo. O cérebro, pessoal, não sabe a diferença do que é vivido e do que é imaginado. Para nós atores, essa é a nossa salvação. Por acaso, alguma vez na sua vida você já contou uma mentira e você chegou a acreditar que aquela mentira era uma verdade? É porque você imaginou detalhadamente e com especificidade tudo aquilo que você estava falando e você seduziu o teu cérebro a acreditar que isso é uma verdade. Então, a questão não é só imaginar, a questão também é como imaginar. Se você imagina de uma forma generalizada, sem especificidade, sem fazer antes uma pesquisa, sem ter um embasamento, aquela imaginação ela é muito pouco eficiente. É cientificamente comprovado que o cérebro não sabe a diferença do que é vivido e do que é imaginado. Se eu olhar, por exemplo, para o mar, alguns milhares de neurônios vão acender no meu cérebro. Se eu fechar o olho e imaginar com especificidade o mesmo mar que eu vi, os mesmos neurônios vão acender. Então, qual é também a questão? Eu vejo aqui muitos atores que eles têm uma ideia do personagem. É um achacismo, ele acha que o personagem é assim. Isso é uma coisa horrorosa, por quê? Porque não é nenhum lado seu, que é aquela pessoa, e também não é a pessoa que o autor escreveu. Então, o ator aí está interpretando, na verdade, uma pessoa de mentira, uma pessoa que não existe, uma coisa ali meio sem sentido, uma coisa chata, antipática, porque não é nem fundamentado em você, nem fundamentado no que o autor escreveu. É um achacismo, é o que eu chamo de ideia. Você acha que o personagem é assim, você acha que o personagem é assado.
Isso aí não te ajuda como ator. E acredite em mim, se você tem um personagem muito bem construído, muito bem entendido, embasado num lado seu, que é aquela pessoa que você descobriu, o resto do roteiro, das cenas, fica com muito mais sentido para você. E aí o que que acontece? Por que que o elemento físico é a última coisa a ser construída? Porque depois que você está construindo essa voz, essa psicologia, o elemento físico ele ajuda a trazer à tona essa voz que é o personagem. E ele também te ajuda a acreditar que você é essa pessoa e sentir que por dentro você é essa pessoa. É como se você tivesse colocado a personalidade de quem você realmente é na vida para baixo e você trouxesse à tona uma que existe em você que você não usa, que você não conhece, que você reprime e esconde da sociedade. Então, se você não tem um entendimento de uma ordem certa e de como faz, essa construção ela vai ser defasada. E se essa construção for defasada, vai te atrapalhar, não vai ter um efeito no teu trabalho, nas tuas cenas. E personagem é a obra-prima do ator, personagem é o ofício do ator. Se você não sabe construir um personagem, se você faz trabalhos e você é sempre a mesma pessoa, da mesma forma e etc., você tem um déficit aí no teu treinamento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e nos vemos aí nesse workshop.